Pessoal, então vamos começar com oração. Vamos agradecer a Deus e você que vai assistir a aula offline, peço a você que você não compartilhe o vídeo com ninguém que seja obreiro da Igreja Cavodes. Esse conteúdo é somente para os irmãos que são obreiros da Igreja Cavodes, que estão aí desenvolvendo o trabalho da igreja local, certo? E também não mande o material para ninguém, que é sempre os esboços aí. Fechou? Falando isso, então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Nos dá, Senhor, uma aula abençoada. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender e entender o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, faça a cada um desses irmãos obreiros que eles cresçam em graça e em conhecimento, que esses estudos sejam ferramentas para o ministério deles alavancar. Usa eles, meu Pai, com força, com poder, com autoridade e com sabedoria. Eu os abençoo com essa oração e te peço, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, faz as escamas dos nossos olhos cair e toda a cegueira espiritual acaba agora, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, por mais que você não consiga, preste atenção, por mais que você não consiga abrir o arquivo junto com a aula, isso é para você que está ao vivo, né? Assistindo ao vivo conosco. Mas só de você acompanhar aqui é bom. Depois você pode também pegar o vídeo offline e reassistir a aula novamente, entendeu? Com o esboço em mão, como eu tenho aqui. Eu imprimi, eu fiz no computador, né? O arquivo está no computador, mas aí eu imprimi e vou lendo aqui ele aqui, vou revendo as coisas. Você pode reassistir a aula offline e rever todos os pontos para você ir acompanhando. Hoje nós iremos tratar, não só hoje, né, nos próximos dias, nas próximas aulas, nós iremos tratar sobre dons espirituais. Hoje eu tenho aqui uma introdução e depois a gente vai falar sobre os dons de curar, certo? E essa introdução ela vai servir, irmãos, para todos os outros dons que a gente vai falar. Porque nessa série aqui de estudos, nós vamos falar sobre os 9 dons manifestacionais, certo? Olha, existe 3 classes de dons. Dons vocacionais, que são dons que a pessoa nasce com ele. É espiritual também, que é dado por Deus. Mas é como se fosse uma vocação da pessoa. A pessoa é aquilo, faz parte do caráter da pessoa, os dons vocacionais. Inclusive, um dos dons vocacionais é de doar. Tem gente que. Já viu que tem gente que é mão aberta para ofertar na igreja? Aí alguém para ele no sinal, ele dá, ele é um doador, entendeu? Você sabia que é um dom espiritual e uma vocação? Tem isso também. Existem os dons ministeriais, que são dons de ministérios, que são os 5 ministérios: pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. São dons ministeriais, que também estão dentro dessa classe de dons espirituais. E por último, que é o que a gente vai estudar agora, são os dons espirituais, só que manifestacionais. Por que nós usamos essa expressão manifestacionais? Porque eles são manifestos quando for útil. É diferente do dom ministerial, entendeu? O dom ministerial, você é pastor e pronto. Hein? Você é pastor. Não, eu recebi, fui consagrado e eu tenho esse dom mesmo. Então, onde que eu te vejo? E aí, pastor? E aí, pastor? Então, é uma coisa que já está em você. Os manifestacionais, não, eles vão operar aqui agora, e não, quando for útil de novo, manifesta de novo, é assim. Mas vamos lá. Eu estou aqui com o material. Amor, me traz um copo com água aí também já. Não sou de beber água, não, mas eu vou falando aqui, a minha garganta vai querendo fechar. Fico querendo fechar, aí porque eu tô rouco, né? Que se eu não tivesse, eu ia diretão. Mas deixa a água aqui, que daí se eu for engasgando um pouquinho, eu vou bebendo água e vai limpando. Eu selecionei aqui, ó,
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. E você que está ao vivo, viu, irmãos? Vocês na sala aí, ou manda aqui no chat falando que você quer perguntar, escreve assim, pergunta, tá? Ou quem está com a câmera aberta aí, é só ficar com a mão levantada, que de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para você, e aí você faz a pergunta, entendeu? Mas quem tiver pergunta, faça. Irmão, assim, com toda a humildade, mas pensa numa aula top essa daqui, para falar de dons de curar, dons de cura. Esse negócio aqui vai mexer com você de dentro para fora. Tenho certeza, tá? Mas vamos aqui à introdução. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, primeiramente, o de profetizar. O que é essa busca, esse procurar? Você vai ver que no seu esboço eu coloquei a palavra grega, dioco. Procurar, ele está falando o quê? Perseguir. Perseguir até pegar, até encontrar. Perseguir de uma forma adequada, uma forma certa. E também de uma forma agressiva. Como um caçador perseguindo uma captura, ou seja, uma caça, um prêmio. Dioco é usado positivamente também para perseguir sinceramente. E de uma forma negativa, perseguir zelosamente. Zelosamente tem a ideia de ciúmes, de perseguir com ansiedade, entendeu? Em cada um dos casos, significa perseguir com toda a pressa. Significa desejar sinceramente, ultrapassando todos os limites e, sabe? Ou seja, o que eu quero dizer? A palavra procurai com zelo, ou procurai, está falando de uma busca intensa, de algo que você vai até você receber. Então, olha a ênfase do apóstolo Paulo, você tem que procurar. Como? Molão velho? Preguiçoso? Passivo? Ah, vai que uma hora, né? Não. Procurar com Ó, força. um negócio pra você, tá? Você vai sair do peito. Procurar com vontade, entendeu? Procurar com desejo de encontrar. Então, a palavra zelo, procurar com zelo, é uma palavra onomatopeica, ou seja, são palavras que imitam sons. Zelo imita o som do quê? De uma panela fervendo, de uma água fervendo, de uma panela de pressão, quando está rodando já, porque a água está muito quente, borbulhando. Isso mostra o quê? Quando a gente traz isso para as nossas emoções, pelaquilo que a gente está procurando. Eu estou procurando com toda a garra. Eu estou procurando ali com muito ânimo, com fogo, com vontade. Então, eu coloquei essa introdução para a gente entender que procurar com zelo não é moleza, não é passividade, entendeu? Não é procurar agora e depois você desiste, volta de novo. Ah, eu estava me consagrando, orando, jejuando para me ser usado pelos dons de curar e de repente eu desisti. Não, você tem que ir até encontrar, em nome de Jesus, tá bom? Figuradamente, a palavra zeló significa queimar de ciúmes. Tem a ver com ciúmes, tem a ver com ansiedade, tem a ver com querendo muito, entendeu? Então, aqui eu acho que você já começa a entender que a busca pelos dons espirituais tem que ser uma busca frenética, contínua. E eu digo até mais, até mesmo você que já vai recebendo um dom ali, ativa um aqui, ativa outro ali, você continua buscando todos os outros, entendeu? Em oração, em adoração. E é isso. Agora, nós vamos aqui entender, porque a ideia do esboço que eu mandei para você não é uma apostila, é um esboço, tá? A ideia aqui é não só entender os dons espirituais, irmãos, dentro de uma lógica mística, mas é estudar
biblicamente e também olhar essa forma mística. E quando eu falo mística, tá? É a forma sobrenatural, é a forma espiritual. Certo? Então, entendendo o que é um dom. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 7, o seguinte: acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vós, querendo fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor, ou pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, uma coisa que você tem que entender sobre os, agora que é geral, sobre todos os dons, é que eles são manifestados conforme a utilidade, conforme for útil. Então, nós vamos para a igreja e eu falo assim, gente, vamos fazer um culto de cura, cura física, bora. Aí a gente está lá com, vamos supor, umas 20 pessoas num culto, né? Talvez numa célula que você está, num culto familiar. Aí você pergunta assim, gente, tem alguém que está enfermo que precisa de saúde? Aí um olha para o outro, olha aqui, olha para o outro, que olha para o outro. Você está doente? Não, tem alguma doença? Também não, né? Mas eu preparei um culto para cura e não tem ninguém doente. Tu acha que o dom vai se manifestar, irmão? Não vai, porque não tem utilidade. Então, todos os dons, eles são manifestos conforme a utilidade deles. É para aquilo que for útil. Então, grave isso. Às vezes, às vezes a gente vai para uns cultos assim, aí, nossa, não aconteceu nenhuma cura. Não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Tem obreiro que tem crise com isso, entendeu? Ah, não aconteceu. Ah, não. Talvez é porque não tinha necessidade, não tinha uma utilidade para aquela manifestação naquele momento. Coloquei aí na apostila, ó, o objetivo do apóstolo Paulo é enfatizar que os mesmos dons, os mesmos dons sendo diversos, há um doador só. No caso é o Espírito Santo, é Deus, né, irmãos? Ele afirma esta verdade 3 vezes. Aqui é uma curiosidade, tá? Cada vez relacionada aos dons a uma pessoa da Trindade. Aí quando a gente leu aqui agorinha, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante essa curiosidade aqui. Ele também usa 3 palavras diferentes para dons. Olha isso, gente. 3 palavras, tá? No versículo 4, 1 Coríntios capítulo 2, são chamados de charismata. Nós vamos entrar agora nisso aqui, tá? Que são dons da graça de Deus. Que inclusive é esses dons que a gente vai falar aqui, tá? Dons manifestacionais. Charismatas, ou, dependendo da pronúncia de outros pastores, e até alguns, eu vi também alguns estudos, que eles colocaram carismatas, tá? Então, charismata ou carismata, então, você usa qual quiser. O importante é você entender para que serve, entendeu? O idioma é importante, mas você entendendo o que significa a palavra, tá bom já para mim, tá? Versículo 5, eles são inclusive essa palavra aqui, que veio a origem da palavra diácono, né? Diaconai. Diaconai é o quê? Maneiras de servir. Serviço. A palavra diácono significa aquele que serve, ou aquele que serve às mesas. E quais são os dons diaconais, irmãos? É os que eu falei. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. São dons para mim servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Certo?
Ó, até agora ninguém quer perguntar, né? Tá bom, vou indo. Terceiro lugar, egematas, ou seja, de energia, de atividade, de poderes, que o mesmo Deus energiza ou inspira. Aí você vai ver todas as palavras no grego aí. Inclusive, se você for um pouco mais inteligente, mais esforçado, algumas palavras aqui que eu coloquei nesse esboço, eu nem coloquei a tradução, entendeu? Mas se você for mais um pouquinho curioso, coloca essa palavra no Google e vai tentando buscar ali a tradução para você entender melhor, e assim sucessivamente, tá bom? Adversidades ou porções de cada um dos grupos. Juntando essas três palavras, talvez possamos definir dons espirituais como certas capacidades concedidas pela graça do poder de Deus para habilitar pessoas para um serviço específico correspondentes. Amém? Significado e definição e definições da palavra dom, tá? A palavra dom é a palavra carismata. Significa, assim, dentro de um contexto, tá? Não que... A palavra em si, dom, significa favor, presente ou dádiva. Mas dentro de um conceito, conceito é quando une várias coisas. Dentro de um conceito, é basicamente essa tradução aqui, manifestar a graça. Por que que tem a ver com favor, com presente ou com dádiva? Manifestar a graça é eu fazer um favor, é eu te dar um favor, é eu te dar um presente, é eu te dar uma dádiva. Então, a palavra dom é isso. Ela aparece 6 vezes no Novo Testamento, aí tem as referências, você lê depois. Enquanto no seu sentido singular, aparece 8 vezes. Tem as referências bíblicas aí também, você lê depois. Sempre se referindo a algum dom procedente do Espírito Santo. Ao todo, os carismatos, né, todas as palavras, expressões e derivações, ou suas declinações, como eu escrevi aqui, aparece 17 vezes nos escritos neotestamentários, ou seja, no Novo Testamento. 16 escritos paulinos e apenas um escrito por Pedro. Não? Ou seja, Paulo ele vai montar um conceito sobre dons do Espírito Santo. Aí a gente já sabe, então, que é um dom. Um dom é um presente, um dom é uma dádiva. Um dom é uma manifestação da graça de Deus para as nossas vidas. Certo? Pois bem, agora a gente vai aprender o quê? Dons, aí nós já aprendemos o que é dom. Espirituais. O que são espirituais? Aí é na teologia, bíblico, entendeu? Pneumático ou pneumáticos. Guarde essas palavras aí, porque são as palavras que aparecem no texto original, certo? Voltando a 1 Coríntios 14, que Paulo diz assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Você vê que no esboço aí eu coloco as palavras em negrito, que é para justamente, eu tenho esse negócio, é para mim justamente frisar o que é que eu quero prestar atenção. Então você vai ver um monte de palavras aí que eu sublinhei, coloquei umas cores e tudo. São palavras fortes para nos chamar a atenção e a gente gravar essas coisas, tá bom? A palavra espirituais é a palavra grega pneumático. Pneuma vem de espírito, tá? Ó, possui 3 derivações. Pneumático aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento e se refere à forma muito clara de dons espirituais. Aí nós temos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, pneumaton, tá? Derivação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, pneumática e pneumaticon, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, todas escritas por Paulo. Ou seja, Paulo é um dos que mais enfatiza, ou quem cria esse conceito, né? Oh, meu Deus, se não fosse Paulo para nos explicar melhor sobre os dons, hein? Tinha muita gente no vácuo, né?
Deus estava operando através de pessoas, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, mas Paulo resolveu criar classe para ficar mais fácil o entendimento desse tipo de operação e coisas que acontecia na igreja apostólica. Olha que bênção. Glória a Deus, né, que foi Paulo, porque vai que Paulo não escreve isso e de um tempo para cá, porque o povo gosta de ficar considerando, também eu acho importante, mas o povo gosta de ficar considerando só gente antiga, né? Eu vejo os debates aqui dos teólogos. Ah, porque Calvino? Ah, porque Armínio? Ah, porque o teólogo que viveu há não sei quantos. Será que na nossa geração, no nosso tempo, não tem gente inteligente também, não? Só os antigos que é inteligente, entendeu? Então tem isso. Mas isso é importante também, porque aí abre o espaço para o debate. A palavra pneuma significa espírito. Espírito significa vento, significa sopro também. Aí nós temos o prefixo aí, ó. Você junta as duas coisas, ó. Pneumático, tá? Coisas não humanas. Inclusive eu botei até errado aí, né? Depois vocês corrigem aí. Humano. Coisas não humanas. Tá, também, serve também. Ou físico, coisas não físicas. Ou seja, pneumático significa tudo aquilo que não é humano, tudo aquilo que não é físico, e sim metafísico. Metafísico é o quê? Algo invisível, algo empírico, algo sobrenatural. E isso é a palavra metafísico. Então, tudo aquilo que é metafísico, Paulo está considerando que o que é metafísico é um dom. Você sabe o que é dom agora? Uma manifestação de graça, um presente, uma dádiva que Deus nos dá. E olha que tem pessoas que podem criar uma narrativa. Ah, o sol não é uma dádiva, a chuva não é uma dádiva, sei lá, uma fruta, uma comida, um animal, tudo são dádivas, sim, mas são dádivas, eu estou falando de dádiva de coisas físicas, entendeu? Coisas físicas. O que Paulo está querendo dizer é que são dádivas de coisas que a sua origem é totalmente espiritual. É isso que Paulo está querendo dizer e o que o texto também quer dizer. Então, dons espirituais é isso. Definição de dons espirituais. Dons, manifestação da graça, presente, dádiva, espirituais, coisas não humanas, divinas ou sobrenaturais. Vocês sabem também, irmãos, que eu sou meio, né? Vocês sabem também, tem uma pessoa que não recebeu o esboço, amor. Foi a Sonélia. Depois você manda para ela aí. Ó, vocês sabem também que eu sou uma pessoa que gosta também de analisar, e às vezes em muitas pregações também, eu gosto de citar coisa científica, entendeu? Porque além de traçar um paralelo com a realidade espiritual, a ciência hoje, como ela está avançada, ela nos dá também imagem, e até isso também é uma arma para você evangelizar pessoas mais intelectuais, pessoas da área da ciência, entendeu? Então, eu coloquei também aqui uma definição científica da palavra pneumático. Olha como que a ciência lê esse entendimento. Olha como que eles enxergam. Ó, o termo pneumático deriva do radical grego pneumos ou pneuma, que significa o quê? Vento, sopro. E define um ramo da física que estuda a dinâmica e os fenômenos relacionados aos gases e ao vácuo. Em engenharia, refere-se ao estudo da preparação, da conservação e da transformação da energia pneumática. Irmãos, olha essa expressão, energia pneumática. Irmão, uma curiosidade aqui. Você prestou atenção aqui que essa palavra pneuma lembra de um negócio também que a gente vê direto em carro? O que você lembra? Do pneu do carro. É ou não é? Porque o pneu do carro é um acessório do carro, uma peça do carro que está cheia de ar. Ou seja, se esvaziar, não anda. Então, olha aqui que coisa bacana. Ó.
A transformação da energia pneumática. Energia pneumática. Energia, você sabe, é tudo aquilo que vai dar força para algo funcionar. Então, existe uma energia pneumática dentro do entendimento científico. E se eu pego esse termo e aplico dentro da igreja local? E se eu pego e aplico dentro da igreja local e eu penso na minha cabeça que a igreja local é um carro. Ou seja, eu estou dizendo então que os pneus do carro, que são a representação dos dons espirituais, é que fazem também uma igreja andar, se locomover. Você conseguiu entender a minha maluquice? Ó, transformação da energia pneumática armazenada no ar comprimido, em energia mecânica. Ele transforma o ar comprimido em uma energia mecânica. Mecânica é tudo que se move, irmão, tudo que se move, através de elementos de trabalho como cilindros e motores. A energia pneumática que ativa a energia motora é que faz um motor de um carro funcionar e outros motores e outras coisas. Então, faz a aplicação para o teu ministério, para a tua vida também. Que os dons, eles são úteis, porque eles também podem fazer a igreja avançar, a igreja ir em muitos lugares. Olha que top, olha que bacana. Então, é isso. Até aqui é mais uma curiosidade, uma coisa assim, tá bom? E agora nós vamos falar, isso foi uma introdução para todos os dons espirituais. Agora nós vamos falar sobre 3 palavras, eu acho que agora que vem dúvida, agora que vem pergunta. Agora nós vamos falar sobre 3 palavras que no Novo Testamento são usadas para cura, para curar. E isso daqui, irmão, é um negócio muito bacana. E um negócio também que eu vejo em relação a muitos crentes que eles não sabem sobre isso, entendeu? Então hoje aqui nós vamos descortinar, vou tirar muita religiosidade da sua cabeça e te ensinar um conceito muito bacana. Ó, 3 palavras. E nós vamos ver aqui a dinâmica. Irmãos, daqui para frente a aula vai ficar top. Nós vamos ver a dinâmica de como que é, dentro de uma visão espiritual, a cura, o milagre da cura. Isso aqui é top, isso aqui é fantástico. Eu sou apaixonado por essas coisas, vocês sabem. Ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: e outro, pelo Espírito Santo, os dons de curar. Os versículos anteriores, isso aqui, Paulo está dizendo, ó, a um foi dada a profecia, outro foi dado línguas estranhas, o outro interpreta as línguas estranhas, o outro é discernimento, o outro, até chegar aqui. E para outra pessoa, o Espírito Santo concede dons, no plural, tá? Dons de curar. Aí no finalzinho eu dou um parecer do que eu acho, do que eu imagino, do que também eu já conversei com alguns pastores, e pode ser que a gente chegue a um consenso. Não é uma regra teológica, nem bíblica e nem espiritual, é só apenas uma visão para interpretar melhor o texto. Mas, preste atenção, a palavra aqui já, nesse texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 9, dons de curar. Separa essa palavra curar. Pois bem, no original grego, eu anotei a palavra usada aqui em 1 Coríntios capítulo 9 para dons de curar ou dons... Na verdade, eu coloquei cura, né? Porque a gente aqui no Brasil, não sei aí quem vai assistir em outros lugares. A gente vai perguntar ao pastor, aquele lá tem um dom de cura? Não é assim que a gente fala? Dom de cura. Na verdade, a expressão certa é dom de curar. E aí, você que está buscando o que? Não, estou buscando os dons de cura. Não, não, dons de curar, né? A gente fala cura como se fosse uma coisa só, mas são... Você vai entender aqui. Ó, a palavra usada aqui é iama. Aqui, desse texto, iama.
Substantivo neutro derivado de iomai, que significa cura. Presta atenção. Iama é a palavra que é traduzida para o remédio. Olha que top isso daqui. A palavra grega que se escreve remédio é aqui. Já vamos começar a entender aqui? Você é o cara que tem um remédio espiritual que vai aplicar numa pessoa. É isso. Remédio, segundo um cara bem antigo, que é o Heródotos, que foi historiador e geólogo, que viveu aí 484 e a 420 antes de Cristo, ele diz que é um meio de curar. Remédio é um meio de curar. É isso que ele diz, tá? Preste atenção, a primeira palavra grega que nós vamos falar das três é essa. Já tem a raiz semântica, tá? Iama, iomai. Iamai, né? Iamai. Ó, aonde essa palavra aparece? Em várias passagens bíblicas. Ó, o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Sabe onde está o problema, a problemática aqui? É porque, como a gente não tem acesso muitas vezes nas palavras originais, e também o português é um idioma muito rico, e a gente aqui ama comprar a Bíblia, aí a pessoa chega, que Bíblia você está usando? Eu não estou usando a João Almeida, não sei o que lá. Não, a Bíblia do pregador, da mulher, da criança, do jovem, do periquito, do papagaio, de todo mundo. A Bíblia é de todo mundo. Aí essas Bíblias, irmão, vêm com vários tipos de tradução, porque também, né, o português é uma benção. Talvez em alguma tradução, não procurei, mas veio aqui na minha cabeça, talvez em vez de o meu servo, o meu criado, né, há de sarar, poderia, e o meu servo vai ser curado, o meu criado vai ser curado. Ou seja, uma palavra pode mudar todo o sentido da frase, entendeu? Você está cansado. Quando você estudava o português, a professora falava isso para você. Uma palavra, ela muda todo o sentido da frase. Então, aqui em Mateus capítulo 8, versículo 8, a palavra para sarar, olha a palavra sarar, é iomai. Iomai é o quê, irmãos? Remédio. O que o centurião, então, está falando? Senhor, inclusive em Lucas capítulo 7, tem a mesma passagem bíblica, que o centurião diz o seguinte: eu tenho soldados ao meu comando, eu digo para um soldado, vem, ele vem, digo para outro, vai, ele vai, digo para o outro, faz isso, ele faz. O centurião quer dizer sobre Jesus o seguinte, que do mesmo jeito que eu tenho soldados, o Senhor tem também aí anjos, que se o Senhor lançar uma palavra, o meu servo vai ser curado lá. Usa essa tua cabeça, irmão. Usa essa tua mente aí, essa cabeça de pudim tua. E raciocina. Dentro do original agora. O que o centurião está falando para Jesus fazer? E o que Jesus, com uma palavra, quando ele lança, o que acontece no mundo espiritual? Vamos supor, então, que esse copo com água aqui, que eu estou bebendo essa água, tem um remédio. O centurião fala, Senhor, manda só uma palavra, que daí o anjo vai pegar esse remédio aqui e vai lá e vai aplicar, vai dar para o cara tomar, vai passar. Aí eu não sei que tipo de remédio que é, se é aplicável, se é ingerido, se é passado, não sei. Eu só sei que dentro de uma visão espiritual, essa palavra que está ligada a medicamento, é isso que o cara está querendo pensar. É isso a figura espiritual. Ele está dizendo, Senhor, vai lá, manda um anjo aplicar um remédio lá. Se você quiser pensar, mas será que os anjos têm seringa, usa luva, tem jaleco de... Não, pelo amor de Deus também, você quer forçar a barra, né?
Se você quiser pensar assim, pense, não tem problema não. Olha, Mateus capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Jesus disse o seguinte: nele se cumpram a profecia de Isaías que diz: ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Isso aqui é a explicação da parábola do semeador, lembra? O semeador saiu a semear, a terra de chão batido, caiu nas pedras, caiu entre os espinhos e a última caiu no solo bom. Entendeu? Então, aqui já você começa a entender que Jesus está falando, olha, dentro do original, tá? Dentro do original. Aqui Jesus já está explicando o quê? Que aquela semente que é a palavra é o quê, irmão? O remédio, velho. O remédio, entendeu? O remédio que vai curar o coração daquela pessoa. O remédio que vai transformar, né? Mas é lógico, você que vai pregar, você que vai discipular, pode-se fazer todas e qualquer outras aplicações. Essa aplicação mesmo aqui, daquela semente que o semeador saiu a semear, que é a palavra de Deus, a representação da palavra de Deus, que a gente sabe que é remédio mesmo para a alma, para o espírito, para o corpo e para tudo. Eu nunca usei assim, não gravei, nem montei pregação, a não ser que no estudo mesmo, falando isso, entendeu? Que são assuntos mais para obreiros mesmo, para pastores, para líderes desenvolverem na sua vida, né? Então, eu nunca quis fazer uma aplicação para pregar abertamente sobre isso, mas é um entendimento bacana. Mas é um entendimento bom para que você, quando for orar, saber, entendeu? Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, direto eu faço umas orações, deve ter também no YouTube, eu não orando nas lives, né? Mas eu orando por uma pessoa em específico, entendeu? Às vezes eu tenho umas orações meio proféticas, mas é profética baseada em tudo isso que você agora está sabendo que eu sei, entendeu? Então a pessoa vem para mim, apóstolo, eu estou com aqui osteoporose. Ó, final de semana agora em Curitiba, quando eu estava lá orando, uma irmã veio pedir oração. Osteoporose, artrose, problemas nas articulações. Então, articulação, aí você também tem que, né, estudar um pouquinho também sobre as enfermidades, sobre as doenças, dentro do aspecto científico e físico. Eu sei que cartilagem, que é as articulações, é colágeno que falta, ok? Você sabe disso também? Ó, nos ossos é cálcio, certo? Pois bem, então, como eu faria uma oração por essa mulher? E como que eu fiz, na verdade? Sabendo desse conhecimento aqui, sabendo que eu vou aplicar um remédio espiritual naquela mulher através da oração, como é que foi minha oração, Senhor? Em nome de Jesus, eu injeto nessa mulher, nos ossos dela, cálcio. Eu injeto agora para que cure, para que esses ossos se fortaleçam. Ossos fragmentados, ossos que estão todos fracos, sejam fortalecidos agora, porque eu injeto agora, é a palavra, e às vezes até digo, ossos, ouça a minha palavra, essa palavra é a palavra de Deus, sejam curados agora. O que eu estou fazendo? Eu estou injetando a palavra através da oração dentro dos ossos daquela pessoa. Nas articulações, que no nome de Jesus, articulações, eu declaro agora como Deus disse que haja luz, então haja cartilagem. Eu estou usando a palavra que é um remédio. Estou fazendo conexões com textos bíblicos e dizendo, da mesma forma que Deus disse haja luz, eu digo haja cartilagem. Eu digo ao sistema, o organismo, o corpo dessa pessoa que reajam a essa palavra profética, que seja curada. Por quê, irmão? Por que eu digo isso? Porque quando o centurião diz assim, ó, lança só uma palavra e o meu servo vai ser curado, isso é bíblico.
Eu não anotei aqui que eu não esqueci, mas se não me falha a memória, é Salmo 109, versículo 15, alguma coisa assim. Depois vocês pesquisem aí. É só colocar na Bíblia online aí, e enviou a sua palavra e os curou. Só põe ele. Então, quando você está orando, você está enviando a palavra. Então, a dinâmica do dom de curar, a primeira dinâmica. Então, olha, presta atenção aqui. Essas 3 palavras para curar, na verdade, são 3 formas ou 3 manifestações para você utilizar qualquer uma delas e até entender também o processo de cada uma delas para você ministrar a cura em alguém. Então, tem esse primeiro entendimento que eu estou orando e aplicando um remédio. Estou orando e estou aplicando um remédio. Você pode orar tudo aquilo que a medicina, os remédios que essa pessoa está tomando não está fazendo efeito preciso ou efeito. Eu declaro agora com que essa palavra, essa oração, seja o remédio para curar essa pessoa agora. Eu declaro espírito de enfermidade, doença, e tu começa ali. Mas na tua cabeça, na tua visão profética, não baseada numa superstição, baseada no que a Bíblia diz, no sentido original, estou aplicando um remédio nessa pessoa. Basicamente isso. Então, essa primeira palavra é remédio. Os 10 leprosos. Inclusive, nós já vamos pegar o pezinho aqui para outra palavra. Os 10 leprosos, olha, nessa passagem dos 10 leprosos, tem outra palavra que vai aparecer também para curar ou para cura. Olha que fantástico isso. E entrando ela, a irmã Luciana colocou lá, Salmo 107, versículo 20. Isso. Falei 109, que eu não lembrava mesmo de cabeça, não. Ó, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, que é lógico, não podia chegar perto, o leproso não poderia chegar perto de ninguém. Levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai ao sacerdote. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui para vocês assustador. Quantas passagens bíblicas tem sobre Jesus fazendo oração para alguém ser curado? Bastante. Aparentemente a gente olha e acha que é muitas. Mas assim, de cabeça eu não lembro nenhuma. Porque Jesus só dá um comando, irmão. Só fala, já está curado. Não, quero ficar sã? Então fique. Nós é que não temos um nível de unção de glória ainda como ele tinha, a gente fica insistindo na oração, né? Vamos lutar aí. Jesus, sai que essa espinha encravada, esse negócio, né? A gente fica lutando. Mas é um processo. Tem isso também que é a última palavra que nós vamos entender sobre isso também. Mas Jesus, ele, como aqui nos leprosos, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, vocês querem ser curados? Então já pode ir lá para se mostrar para o sacerdote. Envia uma palavra para o meu servo ser curado. Você não vê o que Jesus falou, não tem no texto bíblico. Só tem depois que o centurião chega lá e o servo dele foi curado na hora que Jesus tinha falado com o cara. Porque para Jesus basta uma palavra, basta uma ordem no mundo espiritual, o milagre acontece. Pega o paralítico do tanque de Betesda e diz: levanta e anda. Olha o tamanho da oração dele. Levanta aí. Não é nem uma oração. Ele só está falando: bora, se levante aí. É forte isso, entendeu? Mas vamos lá. A gente, conforme você vai utilizando o dom, conforme você vai operando com o dom de cura, isso também vai se tornando muito forte dentro de você. Vocês também já puderam ver vídeos meus que eu pergunto à pessoa: você está sentindo dor? Está com isso, com aquilo outro? Tô. Aí eu ponho a mão na pessoa e falo assim: sai, ou só sopro, não falo nada. E falo para a pessoa: procura dor, procura. Ah, sumiu, foi embora. Porque eu já faço isso há muito tempo, entendeu? Então você cria uma autoridade sobre aquilo.
Aí a gente vai mais se parecendo com Jesus, entendeu? Mas vai ter também situações, enfermidades e pessoas que você vai ter que insistir. Como também teve lugares que Jesus foi e não conseguiu curar pessoas. Mateus capítulo 13, o finalzinho do capítulo, a partir do 53 até o outro lá, Jesus estava na cidade dele, na casa dele, no lugar dele, e a Bíblia diz que mesmo com imposição de mãos ali, ele não conseguiu curar muitas pessoas porque as pessoas estavam incrédulas. Ah, quem é esse daí? Você é o filho de José e Maria? Não, isso aí não está com nada não. Começaram a desacreditar em Jesus. Então, muitos milagres não aconteceram. Mas os 10 leprosos, ó, versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aconteceu que o quê, irmãos? Indo eles. Eles foram curados no meio do caminho. Eles não foram curados na hora. Eles estavam indo e no meio do caminho, uma hora o milagre aconteceu, entendeu? Ou seja, aqui já mostra também que existe milagres de cura que não é instantâneo. Tem uns que são um processo, entendeu? Eles estavam indo. Aí você me pergunta, quanto tempo eles andaram para perceber que eles estavam curados? Uma hora? Sei lá. 10 horas? Sei lá também, irmãos. 2 dias, 3 dias? A Bíblia não fala. Mas eles estavam indo no meio do caminho, aonde eles estavam indo, e aí foram curados. Aí o texto vai dizer assim: aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, olha a palavra aí que eu marquei, sã. Então é a palavra remédio. Novamente, de novo, eu falo para vocês. Ali foi uma aplicação, uma cura em forma de uma aplicação de um medicamento, entendeu? Para curar eles da lepra. Voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus e disse: Não foram 10 limpos, os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé, o que, irmãos? Te salvou. Pronto. Aí aqui é a próxima palavra. A palavra salvou. Em muitas traduções bíblicas, salvou é usado para curar. Vai que a tua fé te curou. Se o cara quisesse traduzir desse jeito que ele tinha traduzido. Vai que a tua fé o quê? Te curou. Mas aí eu já vi gente pregando também, tá? E gente, assim, pregador famoso, entendeu? E já vi até debate de teologia sobre isso aqui. E eu fico pensando, cara, eu que não tenho bacharelado em teologia, não tenho nada, sou apenas um curioso, vamos dizer assim, né? Sei aquilo que aqueles caras estão discutindo, debatendo ali, que os caras têm diploma, têm tudo, não tem base. Porque tem gente que fala assim, irmão, eu já vi pregação assim, talvez você já viu também, ó. Naquele momento, vamos usar esse exemplo do leproso. O leproso foi curado da doença e, ao mesmo tempo, foi salvo. Eu já vi várias pregações de várias pessoas dizendo isso. Que ali não aconteceu apenas cura física, aconteceu que ele foi salvo para a eternidade. É isso que eu quero dizer. Olha que maluquice, né? Aí nós temos a segunda palavra. A palavra grega para sozo. Palavra sozo, tá? A palavra grega sozo significa curar. Olha o que a palavra sozo significa: curar, salvar, resgatar, preservar. Sozo deu origem àquela sigla, SOS. SOS é uma palavra grega, irmão. Sabia? Significa aí, ó, resgatar ou colocar em um lugar seguro.
Pois bem, essa mesma palavra aqui, irmão, sozo, ou as derivações que nós vamos ver aqui agora, e aqui embaixo, que no esboço já tem as derivações. Deu origem à palavra salvação e o conceito de salvação para a vida eterna. Então, aonde é que está o problema, irmão? Aonde é que está o problema? O problema está em que muitas vezes, para Deus, ele te curou de uma enfermidade. Ou seja, o mesmo poder que Deus tem para salvar alguém, tem para curar alguém. E vice-versa. Entendeu? Muitas pessoas, inclusive vocês, podem pregar isso também. Usa essa palavra sozo. Olha, tem gente que está doente, ele crê que se ele morrer, ele está salvo em Cristo Jesus. Você não crê, igreja? Eu creio! E por que você não consegue crer para receber cura? É a mesma palavra, é o mesmo entendimento, é o mesmo poder e a mesma glória que Deus vai manifestar. Porque foi o mesmo sangue que foi derramado. Foi o mesmo sacrifício que foi pago. Então, perceba que a gente, ao aprofundar no tema e no texto, a gente começa a entender que muita gente está no escuro, não entende, não compreende. Então, a segunda manifestação do dom de curar, isso eu estou falando do dom de curar, viu? Segunda manifestação. Segunda, deixa eu ver, tá. Segunda manifestação do dom de curar, ou segundo termo, a segunda palavra é sozo. Olha o que eu coloquei aqui. Essa palavra sozo, então, já eu vou fazer uma dinâmica para você entender. Ó, o que a palavra sozo, então, quer dizer? Tirar alguém de uma situação ou de um estado de perigo e colocar essa pessoa em um lugar seguro, ou colocar em segurança. O que significa sozo, então? Ó, a primeira palavra significa remédio. Eu vou lá e aplico o remédio na pessoa, espiritualmente falando. A minha oração, eu estou aplicando um remédio na pessoa, certo? O segundo entendimento é o quê? Sozo é eu tirar uma pessoa de um lugar de perigo, inclusive, eminente ou até urgente, porque se eu não tirar ele dali, ele vai morrer, e colocar essa pessoa no lugar, ou num ambiente, ou numa dimensão, que eu até coloquei também, de cura, de saúde, tá? As derivações da palavra sozo, temos aqui a palavra soter, que significa salvador, soterion, que significa o salvo, o bendito salvo, né? Que também pode ser traduzido como resgatado, e soteria, que daí deu origem à palavra, o termo que os teólogos usam, esqueci, soterologia, que é o estudo da salvação. Tem uma matéria dessa lá nos cursos de teologia, tá? Salvação. Olha aí que interessante. Pois bem, entender o que é a palavra sozo é muito importante, porque eu coloquei aqui, ó, no esboço, para Deus salvar eternamente, a famosa palavra salvação coloquei de propósito, tá? Dos crentes. Olha aí, dos crentes. Ou seja, a palavra salvação, mas no sentido de ir morar no céu. Ok? É a mesma palavra que é usada muitas vezes para curar uma pessoa. Eu vou repetir. A mesma palavra usada pelos crentes para salvação e morar no céu, muitas vezes é a mesma palavra usada para curar alguém de uma enfermidade, de uma doença, que essa pessoa da doença pode morrer, foi curado milagrosamente, mas tem uma vida de pecado, de iniquidade, quer nem saber Deus, só recebeu a cura e foi embora. E no final o cara ia para o inferno. É a mesma palavra. Ambos os propósitos é o mesmo. Aí eu coloquei aqui para vocês o quê? Lembra-se do entendimento sobre os lugares espirituais em Cristo Jesus? Efésios capítulo 1, versículo 3. Que em Jesus existem lugares espirituais. Eu tenho até um estudo no YouTube também sobre os lugares espirituais.
Existem lugares de cura, existem lugares de bênção, prosperidade, de libertação. Nós estamos na campanha do Vale do Sal, no momento que a gente grava esse vídeo aqui agora, e nós entendemos que é um lugar de batalha espiritual. Então, lugares e lugares. A ideia de sozo, irmão, sozo, ó, quando você morre, você vai morar no céu, né? Eu perguntei aqui na apostila. Vai para outra dimensão, e no caso, uma dimensão espiritual. Sim? Então, curar alguém é tirar uma pessoa de uma dimensão de dor. Olha que fantástico isso aqui. De inflamações, de infecção, um estado de coma. O que mais, irmão? Poderia acrescentar aqui, tirar essa pessoa de um lugar de paralisia, de atrofia. São lugares espirituais, entendeu? Que são representados ou são figurados como se fossem lugares reais, físicos, mas, na verdade, o real, o físico aqui, é só um paralelo, é só uma sombra daquilo que é espiritual. Aí lembra do estudo sobre os cativeiros e sobre os lugares espirituais, entendeu? Então eu tiro a pessoa de um cativeiro espiritual de enfermidade e de dor e coloco essa pessoa em um lugar de paz, de tranquilidade. Então, irmão, nesse segundo entendimento sobre a manifestação do dom de cura, eu posso fazer uma oração, Senhor, eu declaro agora que eu tiro essa pessoa em nome de Jesus desse estado de diabetes, pressão alta, onde as pessoas infartam, as pessoas isso, aquilo. Aí eu vou falando o que vem na mente, o que eu aprendi também com a ciência. Eu tiro essa pessoa deste sofrimento. Olha aí, Senhor, essa pessoa está sentindo dor. O que você está fazendo nessa oração? Você está aplicando o entendimento sobre a palavra sozo. Entendeu? Você está aplicando esse entendimento. Ó, o que eu estou falando é de tirar uma pessoa de uma dimensão espiritual de enfermidade e doença, ou seja, de um lugar de perigo de morte, e colocar, eu botei também entre parênteses aí, resgatar, ser um enfermeiro, ser um médico de urgência do SAMU, porque a ideia de Sozo é isso, irmão. Se você é o cara que está, se você é a pessoa que está orando por alguém que está enfermo e está usando esse entendimento sobre SOSO, você é um médico que vai naquela ambulância do SUS, entendeu? Você vai resgatar alguém que está doente, tirar aquela pessoa daquele estado de enfermidade, daquele lugar que está ali um risco eminente, entendeu? Você vai ser uma espécie de um enfermeiro, vai tratar aquela pessoa, tirar ele, levar para talvez para uma UTI, para um lugar onde ele vai se recuperar, para uma internação onde ele vai se recuperar. Só que a gente sabe que os lugares celestiais, uma vez que você orou e conseguiu transportar a pessoa das trevas para a luz, quando ele chegou na luz, ele já é curado na hora, entendeu? O milagre já aconteceu. Na dinâmica que eu estou falando aqui sobre o médico do SAMU, que é um serviço de saúde que nós temos aqui no Brasil, bom falar, porque pode ser que futuramente tenha outras pessoas de outros países, de outra cultura que vai assistir. Pois bem, é um serviço prestado pelo nosso governo aqui, que pega as pessoas, usam ambulância e tudo. Pois bem, eu pego a pessoa, levo para uma UTI para ela se recuperar. Não é assim que funciona? O SOSO, você faz isso, só que de uma forma espiritual. E os efeitos espirituais maiores. Então, o SOSO que significa resgatar. Eu vou resgatar quem? O doente. Mas também, né? A gente pode. Ó, eu anotei aqui, vou dar duas passagens bíblicas para vocês sobre sozo no sentido de curar e sozo no sentido de salvar, salvação da vida eterna, para você não ficar com dúvida. O primeiro que eu coloquei aqui é Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 22. Jesus, voltando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar
na sua roupa, ficarei o quê? Sã. Aí essa palavra sã, dependendo da Bíblia, ficarei curada. Entendeu? É a palavra sozo. No fundo, usa a tua cabeça de novo, irmão. Vai, usa esse cérebro teu aí, que nos últimos dias tá pensando só abobrinha, né? Mentira. Ó, usa a tua cabeça aí, por favor. Se aquela mulher está dizendo, se eu apenas tocar na roupa dele, o que ela quer dizer com o entendimento de Souza? Eu vou sair desse estado de hemorragia crônica, vou sair dessa dimensão espiritual aonde há um fluxo de sangue que os médicos já fizeram de tudo e não resolve, para um lugar onde eu não tenho mais a enfermidade, a doença. Eu lhe pergunto, aonde é esse lugar, irmãos? Eu vou te dizer, o reino dos céus. Não há dor, não há tristeza e não há morte. Então, enfermidade lá não tem. Então, é tirar a pessoa de uma dimensão e levar ela para uma outra dimensão. Aí, como você já sabe o resto aqui, eu vou dar continuidade, vou ler mais na frente, tá? Outro versículo, Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 4. E outra vez entrou na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando se o curaria. Aí você vê que eu coloquei aí no esboço vermelhinho e dizendo próxima palavra. Pois bem, a próxima palavra tem a ver com isso daqui. Eles estavam olhando para Jesus para ver se Jesus o curaria. Curaria o homem que tinha a sua mãozinha ali mirrada. Eles ficaram observando, tá? Se curaria no sábado, para que o acusassem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar, aí é a palavra souzo. Salvar a vida, né? Que você entendeu que salvar a vida é tirar a pessoa de um risco eminente, de um lugar de dor, né? Salvar a vida ou matar. Matar é o simples fato. No caso ali, não é que Jesus ia matar o cara. Ou seja, só de não tirar essa pessoa desse lugar de dor ou de morte eminente, o cara já ia morrer. Então Jesus está dizendo, se eu não fizer nada por ele, ele vai continuar, vai morrer com essa doença, com essa enfermidade. Entendeu? E eles se calaram, ficaram caladinhos. E aí a gente sabe o que aconteceu. Jesus foi lá, orou, e o cara estendeu o braço e foi curado. Pois bem, duas palavras ou dois textos, melhor, que é usado a palavra sozo, só que no sentido de salvação, vida eterna, e ir morar no céu. Ok? Outra vez, não, aqui eu já li, né? É Mateus 18, 11 ao 14. Ó, porque o Filho do Homem veio salvar. Ainda aí temos sozo, o que tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, olha, e aqui é tão top essa passagem aqui, que vai encaixar tudinho, que eu acabei de falar para vocês, e vai encaixar tudinho no que significa a palavra sozo. Olha, isso aqui é fantástico, ó. Ele vai dizer sobre a parábola, né, ou sobre a história do homem que tinha 99 ovelhas. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desagarra, né? Se uma delas se desagarra, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou, porventura, acha-la. E em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que estás no céu, que nenhum desses pequeninos se percam como aquela ovelha? E aí? Hum? E a gente sabe o que ele está falando. A ovelha que estava perdida, e se ela estava perdida, ela estava no lugar onde ela estava correndo risco. O lobo poderia encontrar ela,
comer ela, matar ela, ferir ela, sei lá. Jesus está comparando a salvação do quê? Eu vou tirar ela desse perigo e vou colocar ela no lugar de segurança, e o lugar de segurança é como? Comigo, no meu pasto, no curral, né, das ovelhas. Então é na presença dele, é nessa dimensão, é nele, trazer para ele, nele, que nós temos o quê? A segurança, a salvação. Então essa passagem aqui está muito boa para entender. E aqui está falando de salvação. Aqui está falando de tirar o cara do mundão, o mundão que o cara está perdido, e levar ele para o Pai de volta, levar ele, a representação da ovelha, levar ele para Deus, voltar para Deus. Falando de salvação, certo? E depois tem Mateus 1, 21, que fala ali o anjo vai profetizar o nascimento de Jesus, e o anjo vai dizer para Maria: e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pronto. Que também tem a ver com salvar eternamente, e não salvar eternamente. Aqui nós já temos uma outra conexão também, salvar do pecado. Salvar pecado é o quê? Erro, é errar o alvo. Salvar do pecado é resgatar. A pessoa está num perigo iminente, está lá no lamaçal do pecado, fazendo a vontade do diabo. Então, essa palavra também se aplica a isso, a salvar alguém do pecado. Alguma pergunta? Lá, pergunta. Se alguém quiser fazer. Ó, quem não recebeu o PDF, tem gente aqui falando, eu vou mandar, não preocupa não, tá? E qualquer coisa você me cobra lá no Zap lá. Quando eu mando o link para vocês, vocês me cobram lá também, no Zap. Terceira palavra que nós tínhamos visto lá no Homem da Mão Mirrada. Qual é a terceira palavra para cura? Tá? É a palavra terapeuo. Inclusive, a palavra terapeuo é uma das bases que eu sustento também para criar uma teologia de campanha, de fazer campanha. Irmão, tem muita gente que chega lá nos vídeos de oração meu, nas campanhas, aonde está a campanha na Bíblia? Quem é que falou que a gente tem que orar não sei quantas vezes e tá? Ah, não. E eu já respondi tanta gente assim que depois eu nem respondo mais, entendeu? Só com um texto desse daqui, e com esse entendimento, você já responde uma pessoa assim, entendeu? Ó, vamos lá. A terceira palavra, lembra que Jesus estava ali diante do homem da mão mirrada e os religiosos já olhando, ó, para ver se o curaria. Essa palavra curaria é a palavra terapeuo. No fundo, eles queriam ver se Jesus ia agir como um terapeuta. Olha aí, irmãos, né? Ó, a palavra grega terapeuo é a palavra em português terapia. A definição de terapia, irmãos, eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, são atos repetitivos de um terapeuta, ou seja, de um médico, tá? A fim de que se venha a obter a melhora. A melhora o quê? A cura do paciente. Então, o que é uma terapia? É um ato repetitivo que um terapeuta, ou seja, um médico, um enfermeiro, uma pessoa que tem capacidade para fazer aquilo, vai fazer aqueles atos repetitivos até a pessoa ficar boa, até a pessoa curada. Então, eu não estou falando de uma sessão, estou falando de várias sessões, ou no mínimo duas, não importa. Aí eu fui orar por uma pessoa e na hora ele foi curado. Glória a Deus, aleluia. Aí eu orei por uma pessoa, eu tive que orar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 40 vezes, ou até mais, para ela ficar curada. Então, aqui é por que eu defendo o propósito de campanha. Porque aqui há um respaldo para a gente defender que no Novo Testamento também existem terapias. Que a gente chama. Se a gente coloca isso dentro do entendimento sobre libertação, quando a gente usa aquela expressão assim, ó, você tem que passar por um processo de libertação. O que é um processo de libertação, irmão? Uma terapia.
porque são atos repetitivos. Eu vou orar na tua cabeça 300 mil vezes, e às vezes é a mesma oração. A mesma oração que aí você lembra que eu estou colocando remédio em você, que eu estou tirando, levando você, né, de um lugar de perigo, de um lugar de risco eminente, de morte, para o reino, para a cura, para a libertação. E isso às vezes não acontece de uma vez só. Isso às vezes é o quê? Uma terapia. Então vocês não podem, irmãos, desistir de orar pelo enfermo. Ah, eu orei ali por ele, pastor, já orei 3 vezes. Não aconteceu nada. Quando eu estava buscando sobre os dons espirituais, muitos anos atrás, principalmente o dom de cura, tem um pastor que na época estava no hype, que é o pastor Hernani Santos. Tem um monte de gente que conhece ele, ele é bem famoso, né? A família dele é daqui, eu conheci o pai dele, conheci os irmãos dele também. Fui na casa do pai dele algumas vezes. Bispo Aparício, pai dele. E, e eu comprava livro dele, DVD, para assistir, para me ver, né, como é que era. E ele é muito usado nessa área de cura. Hoje ele não está fazendo tanto isso, ele está mexendo com outras coisas. E aí ele escreveu um livro, entendeu? Sobre cura, sobre milagres, sobre essas coisas. E eu me lembro de assistir as pregações e também de ler esse livro. E no livro, ele dizia assim, ó. Eu não sei se ele também ainda guarda esse entendimento. Pode ser que o cara muda, irmãos, tá? O cara muda também. Chega uma hora que o cara chega a uma outra conclusão. É por isso que às vezes a gente tem que ver a linha do tempo, né? E lá ele dizia o seguinte, ó, eu oro por uma pessoa, por exemplo, se eu chamo um cego aqui, eu vou orar por ele e vou perguntar a ele, você está vendo agora? Se ele falar não, ele fala assim, aí eu vou orar mais uma vez. Depois que eu orar mais uma vez, eu vou perguntar para ele, e aí, você está curado? Você está enxergando? Se ele disser não, ele diz, aí daí eu já não oro mais. Por que ele não orava mais? Porque ele dizia que isso ia fortalecer a incredulidade na pessoa, entendeu? Tipo assim, eu estou tentando, tentando, tentando e não consigo chegar em lugar nenhum, então é que eu não vou conseguir. Eu já acho que essa abordagem é totalmente errada. Eu já acho que a nossa abordagem é incentivar a pessoa e também você se mostrar disposto. É incentivar a pessoa a nunca desistir da sua cura. Entendeu? Nunca desistir da sua cura, nunca desistir de orar para receber aquela cura. Porque se não foi com uma ou com 2 orações, pode ser com, sei lá, 10, 15. Não sei, pode ser 1 mês orando, 2 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, irmão. O importante é a gente ensinar as pessoas a perseverar, a continuar perseverando, entendeu? Então, a gente tem que incentivar a pessoa a viver isso, a fazer isso. Terapia é isso, irmão. É orar até a pessoa ficar curada, certo? Ó, vou continuar lendo aqui. Estamos finalizando já, né? Porém, a tradução de terapeuta ou de terapia significa. Olha o que o terapeuta faz. Olha, aqui já é outra. Ó, vamos fazer o resumo antes de entrar aqui. Primeira palavra, remédio. Certo? Pegou a visão? Percebeu? Segunda palavra, sozo. Tirar a pessoa de um lugar, de um ambiente e colocar em outro. Ok? Terceira, ser um terapeuta. O que o terapeuta faz? Cuida, atende, serve e trata. Aí eu coloquei entre parênteses, como médico. Ok? Ou seja, o terapeuta, ele não é, vê aí no esboço, o agente ativo da cura. O que é o agente ativo? Não é o remédio que eu vou aplicar na pessoa. O terapeuta, ele não é o remédio que vai aplicar. Ele é, sim, um auxiliar no processo de cura. Eu até acredito, irmão, que o terapeuta pode ser até aquele familiar seu que vai lá pedir oração para o pastor. Eu vou lá te ajudar.
O terapeuta pode ser até aquele assim, ó, ele acha que ele não tem um dom de cura, entendeu? Aquele crente simples, aquele crente humilde. Ah, minha filha, fiquei sabendo que você está enferma, né? Eu vou orar por você. Isso é como se fosse cuidar da pessoa espiritualmente. Eu estou orando por ela. Talvez eu não vou ser o provocador da cura dela. Talvez eu não vou ser a pessoa que vou impor a mão e aplicar o remédio. Mas eu estou ali auxiliando, como tem um médico, e a gente sabe que hoje, nos dias de hoje, a medicina é assim. Tem um médico e tem um quem? O enfermeiro. Eu não sou o médico que vou fazer a cirurgia, mas eu sou o enfermeiro que vou só. Não, eu estou aqui, a Luciana está orando para uma pessoa que está lá doente, ela está colocando as mãos, mas do outro lado eu estou orando junto. Então, eu também faço parte dessa terapia, eu estou auxiliando em oração. Então, o terapeuta ele não é o agente ativo, mas sim o auxiliar no processo de cura, né? Uma definição do que é, mais uma definição do que é terapia, eu peguei essa daí, inclusive, na Concordância Strongs, que mais embaixo também eu falo mais coisas, ó. Significa servir servilmente. Quando eu li essa palavra, servilmente, eu pensei, que diacho de palavra que é essa em português? Servilmente. Aí você sabe, né? A gente consulta quem? O pai dos burros, o Google. Lógico. Fui lá e descobri que servilmente significa bajular ou adular. Engraçado que essa palavra adular, a gente lá no Nordeste, a gente fala tanto. Significa adulando o outro aí, não é? Aqui no Goiás nunca vi ninguém falar adular. Lá a gente fala muito. Ou seja, olha o que o terapeuta faz, irmão. Fica bajulando, adulando a pessoa, para que a pessoa aceite o tratamento, aceite a oração, passe pela terapia. Você está entendendo? Passe pelo processo. Bora, meu irmão, tu vai ficar bom, né? O enfermeiro, talvez alguém que está assistindo ou alguém que vai assistir ou quer ser enfermeiro, é assim, entendeu? Ele o propósito dele não é ter vínculo emotivo, mas ele está ali para ser esse cara, entendeu? Para ser essa pessoa que vai ficar adulando. Não, toma aqui o soro, agora em acaba, né? Enrolando ali, para a gente passar pelo processo. Então, o terapeuta ele faz isso. Temos aqui o terapeuta e a terapia. Isso, figuradamente, também tem a ver com adorar, no caso, Deus. Isso a palavra figurada para isso também é aliviar. Ou seja, o terapeuta, o que ele faz, irmão? Ele está ali para aliviar a pessoa do sofrimento. Ah, eu quero desistir da campanha, não quero mais orar mais não. Essa cura minha não acontece. Espere, meu irmão. Ó, vamos orar mais uma vez aqui, vai melhorar, daqui a pouco você está curado, entendeu? Então, aqui tem um auxílio muito grande, tá? A concordância Strongs diz que terapeu, ou seja, curar, é reverter a condição física para restaurar uma pessoa de uma doença ou enfermidade. A raiz da palavra terapia e terapêutico é algo que envolve geralmente elementos naturais no processo. Por exemplo, hoje mesmo nós temos essa ideia que um terapeuta é aquele cara que vai mexer com ervas, com planta, não é? Assim que a gente pensa. Com terapias ocupacionais. Ó, vai fazer crochê que tu vai se desestressar e a dor vai aliviar, entendeu? É isso, o terapeuta é isso. Ele vai usar de mecanismos naturais, né? De dimensões naturais para auxiliar no processo de cura. E é lógico que eu estou falando que isso não anula o processo espiritual do que acontece espiritualmente. E é lógico que eu estou falando para você, eu estou dando aqui referências e fazendo alusões a um terapeuta, homem, pessoa, mas é isso que acontece no mundo espiritual, entendeu? Muitas vezes a cura, na aplicação do remédio, não acontece um milagre na hora. Muitas vezes tirar a pessoa de um lugar para o outro não vai dar a cura na hora. Muitas vezes o processo tem que ser uma terapia. Aí tu usa todos esses mecanismos, né? Para chegar à conclusão, para chegar ao resultado da cura. Certo?
Aonde nós encontramos essa palavra terapeu? Por exemplo, além dessa do cara da mão mirrada, nós encontramos também em Lucas capítulo 8, versículo 2. E algumas mulheres que havia sidas curadas, a palavra curadas, terapeu. Ou seja, aquelas mulheres que estavam endemoniadas com espíritos malignos, viu, missionário Luciana? Não foi só uma oração, é terapia, foi atos repetitivos, foram várias orações. Quantas orações Jesus fez pelas mulheres? Não tenho nem ideia. Mas elas passaram por uma terapia. É isso que o texto no original está dizendo. E elas foram curadas de espírito malignos e enfermidades. Lógico que nós sabemos que Jesus estava em outro nível, né? Em outro nível. Talvez curou a enfermidade agora e no outro dia curou expulsando o demônio. Pode ser. Mas a palavra é essa. Maria, chamada Madalena, a qual tinha saído 7 demônios, e as outras também, entendeu? Ou talvez também aqui pode ser a dinâmica de curou uma num dia, curou a outra, na outra, na outra, na outra, né? Alguma coisa assim. Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao 4. E outra vez entrou na sinagoga. Aí, que é a passagem do cara da mão mirrada. Já falei, né? Pois bem, vamos passar para outra. Mateus capítulo 17, versículo 16 e 18. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Olha a palavra aí, terapeuta. É aquele jovem endemoniado, lunático, caía no fogo, caía na água, caía nas pedras. E o homem disse para Jesus que os discípulos não conseguiram curá-lo. Imagina, irmão. Já viu o obreiro passando vergonha, tentando expulsar demônio? Vem um, vem outro, vem outro, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Foi isso que aconteceu aqui. A terapia é isso, foram atos repetitivos, entendeu? Vai lá, Naldo, expulsa. Deu conta não? Cansou? Vai, William, você agora. Vai missionar a Luciana na rua. Aí nós vamos. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, atos repetitivos. Aí o cara chegou para Jesus e falou que os discípulos não conseguiram curar ele. E o curar aqui é o expulsar o demônio, literalmente, entendeu? O texto vai dizer o seguinte: Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Essa mesma passagem bíblica, em Marcos capítulo 9, diz que ele caiu no chão, se convulsionou e ficou lá como morto, ó. E depois levantaram ele e ele estava curado. Então, nós temos aqui a palavra terapia. E por último, para a gente dar uma glória a Deus e aleluia, que eu já falei demais. Marcos capítulo 1, versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam. Então, os dons de cura, ficou esse negócio no ar, que eu vou responder vocês. Por que o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz os dons de curas? E eu até disse para vocês que eu já conversei com vários pastores e líderes que também gostam de ministrar cura física e tal, essas coisas. Em relação a essa expressão dons, por que está no plural? Por que não é um só? Porque é o Espírito Santo? Será que existe de um dom só várias manifestações? Então a gente chega a uma conclusão que é o seguinte, e a gente vai perceber isso ao longo do ministério. Vai ter pessoas, irmãos, que eles vão ter uma autoridade maior. A gente não sabe explicar o porquê disso, entendeu? Porque Deus quer. Pronto. Que eu faço assim, ó. Eu estou aqui com 10 cegos que querem enxergar.
Aí eu oro pelos 10. Talvez um ou dois foi curado. Mas já tem pessoas, irmãos, que vai orar pelos 10. Se brincar, os 10 é curado. Parece que ele tem uma facilidade a mais para orar por certo tipo de enfermidade, por certo tipo de doença. Orar por câncer, aí você ora, aconteceu nada. Mas o outro cara que tem um dom igual ao seu, orou e o cara não foi curado. Ou seja, há uma diversidades, talvez de conforme as doenças, talvez, estou afirmando, talvez conforme as doenças, as pessoas têm um certo de autoridade maior do que as outras, entendeu? Mas tem um fator também. Tudo aquilo que você ora muito, você vai ter muito mais resultados. Isso aí é sem dúvida, entendeu? Por exemplo, vocês podem reparar que eu, quando vou em algum lugar que eu vou orar por cura, que tem muita gente, eu faço uma pergunta: cadê as pessoas que estão sentindo dor? Porque eu não sei. Eu tenho uma autoridade maior quando pessoas estão sentindo dor na hora. E a dor some, desaparece. Então eu já chamo logo quem está sentindo dor. E também uso isso para despertar a fé daqueles outros que estão ali olhando e vão ver: ah, aquele dali foi curado, eu vou ser também. Tem isso também. Ativa a fé das pessoas. Acho que é João 4,48, que alguns precisam ver para crer. Eles precisam ver sinais para crer. Então eu já faço logo uma estratégia, entendeu? Já oro para uma pessoa que eu tenho quase a certeza absoluta que vai ser curada quando eu orar, e isso desperta a fé dos outros, entendeu? Ativa a fé dos outros. No YouTube, agora que eu faço muita campanha, mas quando eu comecei no YouTube, eu colocava só vídeo de cura e libertação, milagre, essas coisas, né? Que era bem na época que eu estava muito itinerante. Então eu tinha que colocar para divulgar o ministério que Deus me usava assim. Irmão, lá tem uma pancada de vídeo orando por coluna. Pessoa com problema na coluna. Hérnia de disco, ixi, bora, fichinha. Bora, cresce aí, coluna. Sai hérnia de disco. É muito milagre. Nervo ciático, bora. Por que que eu adquiri essa autoridade em relação a isso? Porque eu orei por muita gente com isso. Então quer dizer que todos que o senhor orar vai ser curado? Não. Quer dizer que a probabilidade vai ser maior. Ou seja, tudo que você ora muito, você vai ter mais resultados. Se você orar, ah, não, eu quero chegar ao nível de ressuscitar mortos. A pergunta é: quantos mortos tu já orou? Por quantas pessoas mortas? Então vai tudo da utilidade do dom e da frequência de que você usa. Né, eu gosto de orar por gente que está com dor de cabeça. A dor de cabeça vai na hora embora. Ou seja, são dons. Então eu tenho dons, eu tenho o dom para orar por coluna, eu tenho o dom para orar pelo paralítico, eu tenho o dom para orar pelo cego. Então, conversando com outros pastores e líderes, a gente chega a esse consenso, entendeu? Que existe essa, posso nem falar regra, né? Mas existe essa coisa que alguns, ó, um exemplo, quer ver um exemplo top que eu vou dar para você? R.R. Soares. Conhece o missionário R.R. Soares, irmãos? Pode olhar que os testemunhos que ele mais passa é o quê? Caroço que sumiu, o maior tirador de caroço do povo. Procura aí as velhinhas procurando caroço. Porque ele é fera nesse negócio, moço. O dom de cura para ministrar nódulos. Aí nódulos tem a ver com cisto, tem a ver com esqueci o nome da outra coisa. Tumor. Não é? Tumor é um termo para geral. Esqueci a palavra. Tem um tumor de gordura que eu esqueci o nome. Pois é, todo tipo de cisto, de tumor, de caroço, de coisa, pode procurar na internet para você ver. E o cara, ele é fera nisso, entendeu? A pessoa tá com um calombo ali, tá com um caroção ali, ele sabe, ele tem certeza que ele orando vai sumir na hora. Então, ele tem autoridade para orar nesse sentido, entendeu? Então, ao longo do ministério, cada um de nós vamos descobrindo quais curas que vão acontecer mais.
Ah, mas quer dizer então que se eu oro por uma coisa muito e só acontece aquilo, as outras não vão acontecer? Não, irmão. Não é isso, não. Eu oro, eu tenho muito mais testemunhos de gente curada da coluna? Tenho, mas já orei por gente surda que ouviu. Já orei por perna que era menor do que a outra e a perna cresceu. Entendeu? Já orei, câncer, todo tipo de coisa. Mas os que mais acontecem são esses, entendeu? Aí você começa a trilhar um caminho de maturidade, de autoconhecimento sobre os dons de curar. Alguma pergunta agora que eu vou finalizar? Quem quiser, abra o microfone aí, faz a pergunta, em nome de Jesus. Vai lá. Quer saber mais alguma coisa de dom de cura? Alguém? Ficou bem claro? Tá top? Então é isso que vocês têm que saber. Para mim está É, completo e o que faltou eu já fui anotando. eu acho que às vezes a pessoa tem a dúvida assim: será que eu tenho o dom de cura? Olha, é só você provar, só você experimentar, começar a orar por gente doente, que você vai desenvolver o dom, entendeu? Quem tem o Espírito Santo tem todos os dons dentro dele. É só você desenvolver e saber para que cada um serve. Qual é a importância desse estudo aqui? É ampliar sua visão, tá? Ampliar a sua visão. E se você quer mergulhar mais ainda, aí você investe em livros, eu li muito livro, irmão, de cura, entendeu? De milagre, Tele Osbo, um monte, olha, nossa, de muitos autores que falavam sobre cura e libertação. Aí você mesmo começa a fazer um investimento para aprofundar nisso. Ou às vezes até pegar mais a experiência desses caras, entendeu? Porque, por exemplo, um estudo bíblico como esse daqui que eu estou dando para você, eu nunca vi ninguém falar isso. Desse jeito aqui eu nunca vi. Você entendeu? Nunca vi. Diante de Deus, aprofundar desse jeito aqui, eu não conheço ninguém. Por isso que eu estou falando para você, não compartilhar, deixar só para você essas informações. Porque isso daqui foi uma autobusca. Eu estudando, eu mergulhando, eu aprofundando, entendeu? Não é que eu vi alguém falando sobre isso. A gente vai se especializando em estudar a Bíblia, em estudar as palavras, e a gente começa a criar conceitos, entendeu? E aí o negócio fica top, fica bem dinâmico. Certo? Talvez você já ouviu alguém ministrar do jeito aqui que eu estou falando aqui para você, mas eu não. Então, é isso, gente. Use o dom de cura. Na próxima segunda-feira ou na próxima aula eu vou pegar outro dom, não sei qual eu vou ler, e a gente vai discorrer, eu vou fazer um esboço, talvez não vai ficar tão grande como esse, que esse teve aquela introdução, e é isso daí. O que eu faço para aumentar a unção de Deus para mim orar pelos enfermos? O de sempre, irmão. Jejum, oração e boca no pó. Tá bom? Vamos orar finalizando. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Ativa, Pai, no espírito desses adoradores, obreiros, homens e mulheres de Deus, tanto aqueles que estão aqui ao vivo, assistindo quando a gente faz a transmissão, como aqueles que posteriormente estão assistindo offline. Ativa, Pai, que anjos ministradores de cura auxiliem eles, ajudem eles, para que eles alcancem potenciais extraordinários de cura, que eles possam ser esse terapeuta, que eles possam ser esse cara ou essa pessoa que aplica esse remédio, que eles possam ser esse socorrista que resgata, que tira de um lugar de enfermidade, de doença e coloca em um lugar de saúde. Que ele seja, meu Pai, um instrumento nas tuas mãos, meu Pai, para operar cura em relação aos doentes. E eu falo de doente físico e doente da alma e doente psicológico, todos os âmbitos da enfermidade e da doença. Que o Senhor, meu Pai, traga, meu Pai, essa unção sobre a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Amém. Recebe, toma posse. E segunda-feira que vem nós estamos aí novamente. Tá bom? Amém. Deus abençoe todo mundo. Um abraço, beijo para todos. Boa noite, beijo para todos. Amém. Paz e graça a Amém. todos. Fique com Deus.